Eu não escolhi o tema desse vídeo. Quem escolheu foi uma inscrita aqui do canal. Eu quero parabenizá-la e agradecer a ela que, depois de assistir a um vídeo aqui do canal, que tem o título Você não precisa ser perfeito para ser amado. E se você ainda não assistiu, procure ele aqui no canal para poder assistir, ok? Essa inscrita, que eu vou preservar a identidade dela, ela me escreveu a seguinte mensagem. Preste atenção aqui em mim. Sempre penso que para ser amada preciso fazer tudo certo. Já ouvi que isso tem a ver com rejeição e invalidação. Como posso me sentir importante e deixar de ser dependente emocional? Olha que interessante o que ela acabou de falar, que eu acabei de citar aqui. Essa é uma dúvida genuína e que mexeu comigo, pois é uma dor muito comum e na maioria das vezes ela é inconsciente. Quando eu li esse comentário, eu pensei o seguinte: essa não é apenas a dúvida dela. Essa é a dúvida silenciosa de milhares de pessoas. Talvez seja a sua também, porque existe uma pergunta escondida por trás de tudo isso. Porque algumas pessoas passam a vida inteira tentando provar que merecem ser amadas. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Entenda o seguinte: entenda que o problema não é a falta de amor. Existe uma diferença enorme entre precisar de amor e acreditar que você precisa merecer o amor. Todo ser humano ele precisa amar e ser amado. Isso é natural. O problema começa quando você acredita que só será amado se compreender as expectativas dos outros. É aí que nasce uma prisão invisível e até perigosa. Você deixa de viver para ser quem exatamente você é. E começa a viver para agradar, e com isso você vai perdendo ou até esquecendo a sua real identidade. E onde isso começa? Muitas vezes essa história de fato começa na infância. E eu quero te trazer exemplo para melhorar ainda mais a sua compreensão. Imagina uma criança que só recebe elogios quando tira notas altas, ou seja, existe uma condicional aqui. Ou quando ela obedece, ou quando não incomoda. Sem perceber, ela começa a construir uma crença. E que crença é essa? Quando eu faço tudo certo, eu recebo amor, eu recebo acolhimento. Quando eu erro, eu perco o amor. Essa criança ela cresce, mas a crença continua. Agora ela trabalha demais, pede desculpas por tudo, tem medo de decepcionar, não consegue dizer não e simplesmente ela começa a aceitar migalhas nos relacionamentos. Tudo isso porque lá no fundo ainda existe uma voz dizendo: você precisa provar que merece ser amado. Talvez porque o amor virou uma recompensa? Pensa nisso. Perceba uma coisa muito importante. O problema nunca foi querer ser amado. O problema foi acreditar que o amor precisava ser conquistado. Quando isso acontece, o seu valor ele deixa de estar dentro de você. Ele passa a depender da aprovação das outras pessoas. Ou seja, se elogiam você, você se sente importante. Se criticam, você se sente sem valor. Percebe o perigo disso? Você entrega a chave da sua autoestima para quem nem sabe que está segurando essa chave. E eu quero te explicar que valor não é a mesma coisa que aprovação. E aqui existe uma confusão enorme. Valor, aprovação, reconhecimento. São coisas completamente diferentes. Você pode não ser aprovado e continuar tendo valor. Pode perder um relacionamento e continuar tendo valor.
pode ser criticado e continuar tendo valor. Pode fracassar e continuar tendo valor. O seu valor, ele não aumenta quando alguém gosta de você e não diminui quando alguém rejeita você. Essa talvez seja uma das maiores libertações emocionais que uma pessoa pode viver. Aceite isso e elabore isso. Como começar a sair dessa prisão? E agora vem uma pergunta que nos traz uma resposta prática, a resposta de $1 milhão. Como mudar isso? Eu vou te explicar em alguns passos. Eu recomendo que você anote para que você possa aplicar imediatamente na sua vida. Pare de medir o seu valor pela reação das pessoas. Nem todo não significa que você não é suficiente. Nem toda rejeição significa que você tem algum defeito. Às vezes, significa apenas incompatibilidade. O segundo, aprenda a decepcionar algumas pessoas. Quem tenta agradar todo mundo acaba abandonando a si mesmo. Toda vez que você diz sim para algo que destrói a sua paz, você está dizendo um sonoro não para você mesmo. O terceiro, questione a sua voz interior. Questione mesmo. Quando ela disser, você não é suficiente, pergunta, quem ensinou isso? Foi uma verdade? Ou foi uma conclusão que você tirou quando ainda era uma criança tentando entender o mundo? Quarto ponto, cerque-se de pessoas que valorizem quem você é. Isso é formação de ambiente saudável e não apenas aquilo que você faz. Relacionamentos saudáveis não exigem perfeição. Eles exigem verdade. E quinto, se essa ferida for profunda, eu recomendo você procurar ajuda psicológica imediatamente, um terapeuta da sua confiança. Não divida isso com pessoas que não podem te ajudar. Talvez este seja um dos maiores erros. Algumas dores, elas precisam ser elaboradas. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. E agora eu quero abrir um espaço para propor uma reflexão que tem a ver com aquilo que eu acredito. Como cristão, existe uma passagem que sempre me emociona. Antes de Jesus realizar qualquer milagre, antes dele ensinar multidões, antes de curar pessoas, antes de iniciar o seu ministério, ele foi batizado. E naquele momento Deus disse assim, este é o meu filho amado em quem me agrado. Percebe a profundidade disso? O amor ele veio antes do desempenho. A identidade veio antes da performance. Talvez você tenha aprendido exatamente o contrário. Talvez você tenha acreditado que primeiro precisava fazer para depois merecer ser amado. E aí você acabou invertendo tudo isso. Em vez de ser, fazer e ter, você vive no fazer, ter e a sua identidade fica esquecida. Mas Deus nos mostra outro caminho. O amor verdadeiro não nasce da perfeição. Ele nasce do relacionamento saudável e do amor incondicional. Eu quero terminar fazendo uma pergunta. Se amanhã você deixasse de impressionar todo mundo, ainda saberia reconhecer o seu próprio valor? Gostaria que você pensasse nisso com muito carinho. Talvez o maior desafio da sua vida não seja conquistar a aprovação das pessoas. Talvez seja acreditar que você já possui um valor que nunca dependeu delas. E para essa amiga que mandou essa pergunta, eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer a sua pergunta que você colocou aqui. Então fique à vontade em mandar mais dúvidas, que pode virar um vídeo aqui do canal. Se esse vídeo falou com você, escreva aqui nos comentários. Meu valor não depende da aprovação das pessoas.
não depende de ninguém. Mas passe a viver isso a partir desse momento. Combinado? Então compartilhe esse vídeo com alguém que vive tentando agradar todo mundo. Deixe seu like aqui, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para que você possa receber os próximos vídeos. Eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, e nos vemos no próximo vídeo.